agora no YouTube para assistir a palestra do nosso novo professor, Arthur Farah, que damos grandes boas-vindas para ele. Então é a primeira vez que eu estou presencialmente na mesma sala com ele, então seja bem-vindo oficialmente. E ele vai falar sobre o trabalho de teste dele. Ele fez uma pré-apresentação da área dele. Se quiser dar uma descrição para ter gravado, falar de um de 2 minutos, para falar disso aqui. O palco é todo certo. Está aparecendo? Sim, está perfeito. Bom, gente, boa tarde, novamente. Só para falar da gente. Sou professor de Escola de Estudante à disposição. Só sou membro de sou licenciado no Instituto Romeu, que está lá no Universidade Americana, como professor Manuel Faleiros, que é um trabalho sobre composições com a leitura de improvisação, e o doutorado na USP, do professor André Costa, que lida com o processo de decisão de improvisações de livros coletivos. Então, bem rapidamente, semelhante ao auditório. Então, a palestra trago aqui para você, que eu meio de considerações sobre o processo de decisão de improvisações de livros coletivos. Então, eu vou fazer um panorama geral sobre o que eu falo na minha tese, sobre algumas técnicas básicas, eu não sei qual o contato de vocês também com a prática de improvisação livre, a prática histórica, as características gerais, algumas discussões que tem em relação à prática em si, as caracterizações da prática. Depois falar um pouco sobre a ideia da definição musical aplicada na improvisação livre, sobre a ideia do processo de decisão, e falar um pouco dos estudos. Eu quero agradecer ao Marcos também por ter estudado o convite, é um prazer ter falado da minha tese. Que bom que ele é tão recente, está tudo na cabeça. Eu quero agradecer mais uma vez a todo mundo que está presente. Bom, gente, para começar, eu queria trazer só realmente algumas características que são geralmente colocadas sobre a prática da improvisação livre. Historicamente, a improvisação livre surge por volta da década de 60, principalmente na Europa e nos Estados Unidos. E muitas vezes os autores colocam o surgimento da improvisação livre como um contato entre a música contemporânea, que estava principalmente essa ideia da técnica de determinação, o uso de notações gráficas, o sequenciamento de intérprete, finalizador da obra, você pode dizer, que a ideia é que a peça vai não contém tudo que vai soar durante uma performance. Então, a reprodutivo também cai a ideia da reprodutibilidade da peça. A mesma partitura nunca vai ser executada igualmente duas vezes, porque ela vai ser abertura no tempo. Então, o contato desse pessoal brasileiro, com a autonomia de técnica de integração, com os princípios do FIDES, também que surgindo nos Estados Unidos, ali na década de 50 e 60, e também tem esses mesmos princípios de uma criação que não parte muito de pré-determinações. Tá? Então, basicamente, o que é improvisação livre? É você chegar e você propor gestos musicais e, a partir desses gestos, construir uma peça, uma performance, certo? Baseando principalmente na interação. A gente vai falar que existe improvisação livre solo, mas eu estou falando especificamente da improvisação coletiva. Então, tem muito mais pautado na interação. Então, eu começo a falar alguma coisa, alguém vai lá e interagir comigo, e assim a música vai se criar o seu terra. Então, uma das características da ideia de liberdade aqui é um pouco polêmica, vamos dizer assim, liberdade inteira, mas aqui eu trago a ideia de liberdade de um, sabe? O autor ele traz a liberdade no sentido de que não há pré-determinações, tá? Não há uma partitura, não há mesmo então, uma imagem, um poema, normalmente você faz nada assim, bem criado, que a gente parte do nosso repertório pessoal, mas não há pré-determinações musicais que a gente vai seguir para fazer a improvisação, certo? Então seria esse tipo de liberdade. Porque a gente falar que a liberdade é diferente, que você quer exatamente uma diferente, mas a ideia de liberdade então seria essa. Talvez um termo melhor não fosse liberdade, porque liberdade pode ter muito significado, mas seria essa não existência de pré-determinações para a criação musical. Em segundo lugar, não idiomativo, que também é uma característica que gera muitos debates na literatura. Que a ideia do não idiomativo é que a improvisação livre não se baseia no idioma musical específico, o idioma sendo essa característica. O idioma sendo algo que é construído historicamente e que define certas vezes o gênero musical. Então a gente estudando esse jazz, o pessoal a gente reconhece elementos, padrões escalares, ritmos, enfim, várias coisas que definem aquele gênero que isso foi construído historicamente. Sendo que na improvisação livre não é que não há um idioma, mas os idiomas perderam a prática. Porque assim, óbvio que você está improvisando livremente, pode surgir em algum momento um samba no meio, não tem problema
conservador da produção livre que eu falo que não pode, mas pode, tudo pode acontecer. Uma matéria de determinações, se isso não foi determinado antes, não tem problema nenhum surgir. A ideia é que aquilo não caracteriza a prática. A gente está pegando elementos de uma prática que surgem no momento. Coletividade, como eu falei aqui, existe proposição de solo, eu não posso chegar no tema da proposição de mas o que a gente está trabalhando aqui, a parte que eu posso fazer e pesquisar, essa coletividade tem somente pela interação. A gente não está falando sozinho, a gente tem que escutar o outro e a partir do que os outros fazem, eu vou criar esse tipo de coisa. Aí vocês podem ter, vocês quiserem interromper também, eu sei que depois vai ter perguntas, mas se vocês quiserem falar alguma coisa no meio, a ideia de processualidade é que muitas vezes não se dá tanta ênfase no produto final, certo? Até o Albert Day, que é um dos pioneiros da improvisação, ele tem um livro muito interessante sobre improvisação. Ele vai falar que ele é um pouco radical, no sentido que ele acha que gravações de improvisação livre não fazem sentido. Ele fala que não vale a pena gravar improvisação livre, porque a ideia é o momento. Né? A ideia é que a performance seja esse produto final, não uma gravação, você vai reescutar, a ideia é você escutar o processo. Isso influencia muito a maneira que a gente escuta a peça também. Isso é bem interessante. Tem uma pesquisa desse mesmo autor, que ele é um autor francês, ele foi meu supervisor na universidade de pesquisa. É bem interessante, ele tem um trabalho muito grande sobre produção lírica, principalmente na parte da psicologia empírica. Ele fez um experimento em que ele pegava uma produção lírica, uma peça gravada no Conservatório de Paris, e na verdade ele pegou diversas produções livres, ele fez um primeiro teste, colocou para vários músicos, e ranqueou essas improvisações livres com qual teria maior qualidade composicional, ou seja, qual soaria mais escrita, vamos dizer assim, poderia ter sido escrita anteriormente. Aí selecionaram essa que foi a mais votada, vamos dizer assim. Ele fez um experimento, ele pegou vários músicos, dividiu em 2 grupos. Tá? Para o primeiro grupo, eles escutaram essa peça, prestaram atenção nessa peça, com a informação de que aquela peça é uma improvisação livre. Normal, é o processo criativo real daquela peça. E depois eles tinham que falar sobre a peça, se eles gostaram, se eles acharam ruim, assim por diante, fazer uma avaliação da qualidade dessa. Ele não pode falar muito de qualidade, mas enfim, de aspectos técnicos. Para o segundo grupo, ele colocou aquela peça como uma composição. Certo? Ou seja, falando que aquela peça é escrita, tinha todo um processo composicional anterior, certo? Então não foi criado em real, e as pessoas falaram sobre isso. É interessante que, para o grupo em que essa peça foi definida como uma composição livre, as avaliações foram muito mais positivas. E não positivas só que ele deu uma nota melhor, mas a fala dos participantes ressaltava principalmente essa ideia de processualidade. Né? Então a ideia é que não é uma forma tão orgânica, assim, no sentido mais chão que fala, mas é uma forma mais fluida, que gera uma sequência de ideias, depois uma outra, assim por diante. A ideia do processo, a ideia da interação, esses foram os elementos que foram ressaltados por esse grupo. Já no grupo que escutou como uma composição, as avaliações são mais negativas. Porque você escuta, você já tem uma escuta enviesada de que aquilo foi escrito, e aí tem críticas sobre a organicidade da peça, sobre toda a questão formal. Enfim, é uma pesquisa bem interessante que eu posso passar depois para vocês. Mas para demonstrar como essa ideia de processualidade, quando a gente escuta a improvisação, sabendo que é uma improvisação, a gente tende a buscar alguns outros parâmetros de apreciação, principalmente o processo e a interação. E por fim, dependendo ali, como eu disse, por uma prática informática, normalmente se busca utilizar elementos não convencionais dos instrumentos, não uso de técnicas estendidas, assim por diante. Aí, sobre essa questão do monoidiomatismo e da liberdade que a gente falou, essa é a definição mais comum que a gente encontra sobre improvisação livre, uma prática musical que é considerada monodiomática e que não é referente determinado. Então, o que seria esse referente? Né? Eu estava falando dessa ideia de liberdade. O referente é um conceito de Jeff Wesson, que é um músico também, ele tem um trabalho muito grande em psicologia, ele é psicólogo. Ele tem um trabalho sobre modelos de improvisação, não só improvisação livre, mas improvisação dramática. É muito interessante o trabalho dele. Ele tem muita coisa, ele é muito legal. O referente seria um esquema formal subjacente ou imagem orientadora específica de uma determinada peça, usada pelo improvisador para facilitar a geração e edição do comportamento improvisado na escala de tempo intermediário. Então, o que é tudo isso? Basicamente, por exemplo, quando a gente vai improvisar em standard de jazz, a gente tem uma harmonia que fica se repetindo ao longo do tempo e a gente improvisa sobre ela. Isso é muito diferente. É um conhecimento compartilhado entre os músicos, tá? Que isso facilita a nossa criação improvisada. Certo? Se eu não sei a harmonia, enquanto eu estou improvisando, provavelmente não vai ser tão legal assim. A não ser que eu consiga pegar uma hora, mas normalmente são conhecimentos compartilhados entre um grupo de músicos
vai facilitar não só a criação improvisada, que a gente está falando, a elaboração em si, mas também a própria performance. Então, uma partitura pode ser considerada um referente, um referente mais determinado possível, não uma partitura totalmente escrita, quanto que seja um poema, uma peça que seja mais aberta. Mas são referências, são determinações que nos auxiliam, que nos impulsionam a fazer a criação improvisada ou performance de alguma forma. Isso é o que a improvisação livre tenta tirar, certo? Seriam essas pequenas determinações que vão guiar a nossa improvisação ao longo do tempo. Alguns autores, por exemplo, Rogério Costa, o orientador, ele argumenta que esses referentes na improvisação livre surgem temporariamente. Né? Então, a partir de um gesto musical que alguém fez durante a improvisação, aquilo se torna um referente temporário para os outros músicos, aquilo vira aquela ideia, né? Aquela sensação, aquela textura, vira um referente temporário naquele momento, que pode ser utilizado por outros músicos depois que você abandona e cria novas ideias, vão gerando novas referências. Já em relação ao audiomatismo, como eu tinha comentado, né? Então a produção livre não está interessada na expressão de uma identidade idiomática, e aqui eu trago, eu sei que é muito desse contexto, mas é que tem uma situação que eu acho muito boa, que tem um debate muito grande em relação a o que é não idiomático. Será que existe um idioma de produção livre? Eu acho essa situação muito boa para falar basicamente o que eu entendo como não idiomatismo. Então, sei que é grande, mas é boa. Caracterizar a improvisação livre como não idiomática não é negar que os improvisadores livres possam desenvolver uma identidade artística mais ou menos estável ao longo dos anos, o que pode resultar em um estilo de improvisação razoavelmente reconhecido. Então, na minha tese de doutorado, não vou falar muito sobre a parte mas eu fiz um estudo também sobre a ideia de familiaridade entre os membros de um grupo de improvisação livre e como isso altera a forma que eles improvisam. E uma das ideias é que, a partir do momento que você já tem uma familiaridade com aquela pessoa que você está tocando, vão acontecer, vão surgir alguns elementos que são característicos daquele grupo, que podem vir a se repetir, seja um gesto musical, uma forma de se resolver um certo problema na improvisação, mas isso não significa que você tenha um idioma exato da improvisação livre, no sentido que aquilo vai ser reconhecido por uma comunidade de improvisadores como isso é improvisação livre. Então essa é a ideia que eles falam depois. Isso dificilmente se assemelha ao idioma geral da improvisação livre, compartilhado com a comunidade de improvisadores, e criaria, eu acho isso importante, expectativas estilísticas comuns e que os artistas procurariam expressar de forma explícita e independente da improvisagem diferente. Então essa é a ideia, quando a gente vai assistir um show de um grupo de samba, de música popular, a gente tem algumas expectativas estilísticas que elas normalmente são mas existem expectativas estilísticas que elas podem ser milagres, elas não precisam ser produzidas fielmente, mas elas existem. Em improvisação livre não existe essa expectativa estilística porque a gente não sabe o que vai ser preparado. Então a ideia do nome de idiomatismo seria esse. A gente pode discutir isso, obviamente, existem algumas problemáticas em relação a esse conceito de idioma, mas basicamente é só tudo para falar que você pode fazer realmente o que você tem desejo na improvisação livre. Você pode chegar lá e puxar um som, não tem problema algum. A ideia é que as outras pessoas também vão junto com você e você interagem de certa forma que a criação ocorra coletivamente e processualmente. Certo? Aí, gente, isso seria uma parte mais, eu sei que é muita coisa, né? Uma parte mais geral, histórica, características da improvisação. Aí eu queria trazer alguns conceitos que vêm da literatura da cognição e da cognição musical, que uma das questões que se levantam já que a gente está fazendo uma prática que não tem um tipo de pré-determinação, como que a gente consegue criar alguma coisa interessante? Né? Como que a gente consegue fazer algo legal sem que a gente parte de nada, entre aspas. E o pessoal estuda isso a partir de alguns conceitos da cognição musical, principalmente de reações conjuntas de coordenação. Bom, ações conjuntas nada mais é que qualquer forma de interação social entre dois ou mais indivíduos coordenam suas ações no espaço e no tempo e provocar uma mudança no livro. Seja realmente qualquer ação que a gente realiza coletivamente. Certo? Que a gente está fazendo aqui é uma ação conjunta. E o que seria a coordenação? Seria a reflexão, alinhamento e organização temporal das ações entre dois ou mais indivíduos envolvidos em uma atividade conjunta, permitindo que seus comportamentos se encaixem no uso de uma meta compartilhada depois do resultado comum. Então, basicamente, é uma ação conjunta com um objetivo. Certo? A gente vai ver que não necessariamente existem objetivos comuns, mas, para a gente simplificar agora, coordenar nada mais é que a gente fazer uma ação conjunta com um objetivo comum. Então, um exemplo clássico que eles dão na literatura de cognição é de levar um sofá para um apartamento. Certo? Então, duas pessoas têm que pegar o sofá, uma em cada ponto,
e você tem que coordenar as soluções, o sofá não cai, talvez se machuque, você consiga virar ele na escada, e se não dá certo, significa que não houve coordenação. Aí como que isso se aplicaria então na improvisação? Bom, essa ideia de um objetivo comum, tá, é o que a gente chama de coordenação planificada, ou seja, há um plano, há um objetivo básico que é compartilhado entre os agentes. Então a gente vai levar o sofá aqui lá para cima, no segundo andar, a gente vai ter que ter um objetivo comum, que é chegar lá assim, são salvos, sem machucar o pé, sem fazer nada, e conseguir levar o sofá. Então todo mundo conhece esse objetivo. Porém, isso não é a única forma de coordenação. Tá? Existe a coordenação emergente, que é a coordenação quando não há um objetivo comum, mas mesmo assim há uma ação conjunta e há um tipo de coordenação. Um exemplo fácil de coordenação emergente é a sincronização de passos quando as pessoas estão atravessando a rua. Então, existem diversas pesquisas que mostram que pessoas quando estão caminhando, principalmente em grupos, ou, por exemplo, no metrô está lotado, essas coisas, você vê aquelas imagens de mar de gente andando, tem uma sincronização muito grande disso. E existem pesquisas muito interessantes, principalmente quando as pessoas estão atravessando a rua, que os passos estão sincronizados, as mesmas pernas, o mesmo ritmo. Então, isso é um tipo de coordenação emergente. Tá? As pessoas não têm aquele objetivo comum, mas isso surge. Aí a gente poderia aplicar essa noção à improvisação livre, porque a gente não tem um objetivo comum inicial, certo? A gente não tem um referente, a gente não tem pré-determinações, a gente não tem exatamente um objetivo comum. Uma orquestra, por exemplo, você tem um objetivo comum. Cada um vai fazer a sua parte, né, daquela partitura, para no final ter uma emergência da peça. Mas a gente tem um objetivo comum prévio, certo? Improvisações livres, como a gente não teria, e pode-se pensar que só elementos da coordenação emergente surgiram, certo? A partir daquilo que eu fiz, o outro faz alguma coisa, e dessa forma a gente consegue ou não, né, coordenar nossas ações. Mas não é bem assim, né? Se a gente for pensar, podem existir alguns objetivos temporários em produções. Aí eu não gosto de colocar esse argumento, por exemplo, que a própria ideia de improvisar já é o próprio objetivo. Se entender que o processo de improvisação já é aquele objetivo comum e compartilhado. É um objetivo muito diferente daquele de performance de composições que são escritas, por exemplo. Porque lá a gente tem o nosso objetivo ali, que é reproduzir fielmente a partitura, óbvio, pensando assim na performance de música clássica, independente, mas reproduzir fielmente aquilo e vem todos os objetivos expressivos, de performance, assim por diante. Improvisações seria um pouco diferente, a gente cria objetivos temporários e que são compartilhados em um certo momento. Então, por exemplo, a gente está começando uma improvisação, eu começo com uma ideia, o professor com uma ideia, a gente estabilizou, vamos dizer assim, tem uma ideia interessante rolando, aquilo fica lá alguns minutos, daí uma hora chega o escudo e fala, olha, tá ruim, eu não aguento mais, sabia? Aí alguém vai tentar mudar, certo? Outra pessoa percebe isso, que a gente vai tentar fazer essa mudança, e isso já é um objetivo compartilhado que não é, ele não é expressado naquele momento, né? Eu não chego e falo assim, vamos mudar. Eu tento expressar isso musicalmente, isso é percebido ou não pelos improvisadores, caso seja percebido, a gente criou um objetivo compartilhado, vamos ir para outro lugar, certo? Vamos tentar mudar aqui a nossa sequência. Então isso gera o que o abusador chama de forma segmental da improvisação. Né? O Pierre Boulez falava que ele não gostava da improvisação livre porque ele sentia que era sempre blocos, né, que eram sequenciais. Aí ele tinha toda uma crítica a essa questão da forma da improvisação livre, mas basicamente a forma da improvisação livre, ela, uma forma a posterior, vamos dizer assim, ela se dá numa sequência de vários segmentos de diversas sequências que a gente chama de sequências coletivas. Em alguns são momentos que você tem uma identidade estética estável, ou seja, que algum tipo de ideia musical surge, essa ideia é trabalhada. Obviamente, que eu não estou falando aqui de repetição, é alguma textura, é algum tipo de dinâmica que se mantém, é variada dentro daquela própria sequência, mas ela tem essa identidade estética estável até o momento que os músicos cansam ou querem mudar aquela sequência e vai para outro caminho. Então, eles falam que existe essa forma segmental, como se fossem vários blocos de ideias diferentes. Obviamente que não é tão simples assim, existem momentos de transição e a gente não consegue chegar e falar, vai daqui até aqui, depois vai daqui até aqui, mas é uma forma interessante de tentar entender como se dá essa processualidade da improvisação. Então, essas seriam as chamadas sequências coletivas, no momento em que há coordenação entre os músicos, que há um objetivo compartilhado, então assim, chegamos a uma ideia, uma textura interessante, vamos manter essa ideia, vamos tentar construir, variar um pouco essa ideia, então isso seria um objetivo compartilhado, até que a gente queira mudar aquilo. Tá? E por que a gente quer mudar? Assim, qual é a nossa necessidade de mudar? Existem alguns problemas de coordenação que a gente encontra em improvisações. Então, o primeiro deles é esse. Aquela textura já deu, ninguém aguenta mais tocar aquilo, está muito repetitivo, a gente quer mudar. Então, como que a gente vai articular uma nova sequência?
certo? Como que um músico ele vai conseguir propor uma mudança para que os outros percebam, para que surjam objetivos temporários compartilhados, que todo mundo consegue no mesmo caminho e criar uma nova sequência coletiva que a gente está coordenado também. Não é tão simples assim. Não sei se você está improvisado no ambiente, mas muitas vezes isso não dá certo. Acho que é o mais comum, na verdade, é não dar certo. Alguém propõe alguma coisa, você quer ir para outro caminho, a outra pessoa fala, não quero, não vamos. Aí gera um momento de instabilidade e isso é o mais interessante da produção livre também, que é essa processualidade, né? Esse negociamento em tempo real do que a gente quer, dos nossos desejos naquele momento. Então vai ser um problema de articulação. Como que a gente vai articular na sequência? Vamos dizer que a gente conseguiu, então, eu estava tocando, eu tentei mudar, quero mudar essa nova sequência. Alguns músicos perceberam e também falaram, legal, vamos mudar, cria esse objetivo compartilhado no momento. A gente vai mudando, pensa numa zona de transição, como é que a gente vai consolidar essa nova sequência? É como que a gente vai coordenar as ações a fim de que essa sequência soe realmente uma identidade estética estável e seja satisfatória para todo mundo. Que a gente consiga manter uma ideia por um certo tempo, consiga variá-la, ou seja, consolidar, atingir um grau de coordenação, de equilíbrio, é o HDMI. Bom, e no meu doutorado, tudo isso eu peguei da literatura de cognição, eu estou resumindo muita coisa aqui, tá, gente? Estou bem rápido, mas eu tenho muita coisa. Mas um dos grandes. Como é que a gente cria essa coordenação? Como é que a gente chega nesse equilíbrio? Como é que a gente lida com esse problema de coordenação? São por meio de decisões que a gente toma em tempo real. Então, o meu interesse no meu doutorado é entender como funciona esse processo de decisão dos músicos durante todas as ações. Aí eu fui procurar na literatura também sobre o que é decisão humana, na verdade. Aí eu trago um pouco a ideia do Paulo de Baixo, que eu vou comentar, e depois também um pouco a literatura sobre decisão de ações livres. E minha tese foi a proposição de um modelo teórico, conceitual, sobre o que seria uma decisão. Então, vai principalmente na eleição por conta da psicologia, tá, sobre o processo de decisão humana. Basicamente, o processo de decisão, em muitos, não só na literatura de psicologia, mas em diversos outros, até na música, como o autor do próprio Cressy, quando a gente vai falar sobre decisão, normalmente tem essa divisão em 3 partes. Né? Vocês vão ver que cada parte com um certo nome, mas geralmente é a mesma coisa. Tá? A ideia é que primeiro há um julgamento. Tá? Então, o julgamento, na concepção do Howard, eu acho que seria um guia do comportamento, é como a gente percebe as coisas, tá? A percepção do estado do ambiente, e a gente cria uma valoração subjetiva sobre aquilo. Então, eu me deparo com um problema, por exemplo, se vai chover ou não amanhã, eu olho para o céu, eu vejo que tem nuvens, e isso eu vou fazer um julgamento sobre aquilo, que é quase uma probabilidade interna. Tá? Então, eu vou olhar para as nuvens e falar, pode ser que chova. Certo? Aquilo é um julgamento que eu faço sobre aquela situação, sobre um dado problema. A partir dos dados do ambiente, eu crio essa representação interna, essa probabilidade subjetiva de se vai chover ou não. Certo? Isso é diferente para cada pessoa. Com esse julgamento, eu percebo as minhas alternativas. Vamos dizer, nesse meu problema, se vai chover ou não. Eu posso perceber algumas alternativas para a resolução desse problema que eu vou ter que tomar uma decisão. Ou eu levo o guarda-chuva ou não. Certo? É um problema bem básico, mas são muitas possibilidades. Segundo, na teoria do Horkheimer, a decisão ela é um processo interno. Tá? Então, ele vem de uma escola cognitivista, tá? Que assume que existem. Na verdade, esse livro é interessante, que ele vai tentar fazer uma síntese da teoria cognitivista e da teoria comportamental da decisão. Que a ideia da decisão, que existe um modelo interno, que a gente cria uma representação subjetiva daquilo internamente, é uma aula da teoria cognitivista, enquanto a teoria comportamental se baseia principalmente na escolha, que é a expressão daquela decisão. Aí ele vai fazer ele vai argumentar, um livro bem grande, muita argumentação sobre como essas teorias não são excludentes umas das outras. Mas, por fim, a decisão, ela é um processo interno, a gente cria um modelo interno dessas alternativas e faz realmente uma decisão sempre expressada. Eu falo assim, vou levar o guarda-chuva. Isso é uma coisa que eu internamente decido. Em terceiro momento, seria a escolha, que é o comportamento observado. É aquilo que a gente realmente faz. E é interessante que um dos argumentos dele para fazer essa síntese, talvez resumindo muito, é que a escolha não representa necessariamente a decisão. Então, existem vários estudos na psicologia que mostram como o processo de raciocínio de uma pessoa não chega numa escolha que representa esse processo lógico que aquela pessoa teve. Então, principalmente em momentos de coisas de valoração que existem, tipo de probabilidade de ganho, por exemplo, que normalmente os teóricos da psicologia eles vão trabalhar com decisões que envolvem ganho
Por isso que é um pouco difícil de traduzir isso para a música, porque normalmente as decisões que a gente vai ter ele vai ganhar dinheiro com a decisão que eu faço na improvisação livre. E normalmente ou nem tocando improvisação livre também, mas esses autores eles geralmente utilizam situações em que tem algum tipo de ganho, de benefício para estudar a decisão e a escolha. Então existe uma contradição muito interessante, assim, que em situações dessas, normalmente a pessoa, por exemplo, eu não lembro exatamente o exemplo que ele traz, mas é uma situação que é difícil você conseguir fazer de cabeça, assim, qual situação seria mais benéfica para ganhar alguma coisa, alguma situação assim. Aí a pessoa faz todo um processo lógico para descobrir qual seria a alternativa que realmente era mais benéfica em situação financeira, vamos dizer assim, só que ela era mais arriscada, então tem toda a questão do risco também. Aí ela fala que no processo de decisão dela, ela chega naquele, só que ela vai escolher, ela escolhe o outro, porque tem menos risco, por exemplo. Então a decisão ela não implica necessariamente uma escolha igual, então é bem interessante. Enfim, mas normalmente a gente tem esses três passos. Né? O próprio Jeff Price, no modelo de improvisação dele, ele vai falar que quando a gente vai improvisar, a gente escuta primeiramente, então a gente tem a percepção do que está acontecendo, a gente faz um certo processo interno de pensar o que a gente pode utilizar naquele momento, e a escolha seria o resultado final, que não necessariamente representa a decisão que a gente fez. Aí eu parti um pouco também da literatura sobre improvisação livre e sobre como essa ideia de decisão é trabalhada em improvisação livre. Um dos primeiros estudos que eu encontrei, ele fala mais sobre o julgamento, tá? Sobre essa primeira etapa do processo de decisão, que é um estudo sobre as representações dos improvisadores sobre as sequências que são criadas, as sequências que são criadas ao longo das improvisações, ou seja, aquela sequência que a gente comentou, que é quando uma certa identidade estética está, todo aquele momento, ou não. Essas representações foram definidas a partir de dois critérios, estabilidade e atratividade. Ou seja, os músicos eram entrevistados, eles escutavam os improvisos que eles tinham feito e eles comentavam sobre cada sequência que ocorria, tanto sobre a estabilidade e a atratividade. Com isso, os autores conseguiram resumir, vamos dizer assim, sequências em algumas características. Então, sequências que eram estáveis e interessantes, que é o que a gente chama de sequência coletiva, aquele momento em que está todo mundo coordenado, que a gente tem um objetivo comum, que a música está soando legal, todo mundo está gostando daquilo. Sequências instáveis e interessantes, que são normalmente momentos de transição, quando a gente está querendo mudar, indo para um outro lugar, só que uma transição que está todo mundo junto, ou que, enfim, é interessante sonoramente. Sequências estáveis mais interessantes é aquele momento em que você está tocando alguma coisa e você só está continuando a tocar porque você não sabe o que mais consegue tocar. Então, assim, você já não quer mais recuar, mas você não sabe mais para onde ir. Então, isso é uma sequência que você simplesmente está tocando ali passivamente. Ou sequências instáveis e desinteressantes, que infelizmente ocorrem também, mas em que momento você realmente fala, pô, não estamos coordenados, aqui não está rolando, a gente tem que fazer alguma outra coisa. Certo? Então, seriam são julgamentos que o músico realiza enquanto ele está improvisando. Certo? Então, seria a primeira etapa do processo de decisão do músico, é realmente entender a sequência que ele está e como que ele se sente em relação a isso, e também em relação aos outros músicos, ao que os outros músicos estão fazendo. Aí, esses autores eles trazem algumas decisões divergentes a partir de entrevistas dos músicos, dessas representações. Decisões, por exemplo, de mudar a partir da lógica musical. Então, eu sinto que esse momento da música acabou e a gente precisa ir para outro lugar. Então, eu vou fazer uma decisão de mudar aqui meu gesto musical e tentar representar uma mudança. Então, é realmente a partir do que está acontecendo, a partir desse julgamento sobre a estabilidade ou a atratividade da sequência. Decisões que partem de fatores cognitivos, então, assim, cansaço, não saber o que tocar, não conseguir fazer o que queria realmente, que é a ideia de carga cognitiva. Ou decisões estratégicas, que são aquelas que possuem um objetivo específico. Então, você realiza um certo gesto para tentar demonstrar um objetivo seu. Se eu não me engano, o exemplo que eles trazem nesse estudo é um tubista, tá? É um trio de improvisação, se não me engano. Então, o tubista ele já estava cansado do que estava acontecendo, ele queria terminar a peça. O que ele faz? Ele faz um crescendo muito longo, de uma nota grave, assim, batendo no pianista, vai subindo, dando a entender, fala, galera, quando chegar lá em cima, a gente vai acabar. Então ele vai e dá uma nota muito forte. Só que o pessoal não percebe isso, continua tocando e ele fala que segue muito frustrado. Mas é uma decisão estratégica, ou seja, ele fez aquilo muito claramente para tentar colocar um fim na improvisação, porque ele achava que a improvisação já tinha chegado ao seu fim. Bom,
Ele podia pegar tudo e colocar no chão. Eu já vi o pessoal fazendo isso, tio. O pessoal tá tocando, o cara só sai assim, então, Eu tentei piscar os olhos, tipo, é. para entender assim. Não deu certo. Também tem um outro estudo que fala sobre essas decisões, introdução ao livro, que é desses autores escoceses. E no modelo deles, basicamente as escolhas, aqui eles chamam de escolhas, mas a gente pode ter como decisões também, mas resume principalmente a mudar o modelo de gesto musical. Então é mais uma ideia de escolhas individuais e não decisões que vão afetar o coletivo em si. A gente vai afetar o coletivo, mas são decisões pensando no que eu mesmo estou fazendo. E aí tem a imagem do artigo deles. Então, dá para ver os três, eles não citam o Howard Rush igual eu fiz, mas dá para ver que sempre tem três processos. Então, aqui rola a avaliação, então seria o julgamento. Aí aqui seria o processo de decisão, certo? Ou eu mantenho o que eu estou fazendo, continuo tocando aquilo, ou eu vou mudar, certo? E isso vai chegar na escolha, que seria o finalzinho que volta aqui na avaliação, certo? Eu vou a escolha seria o próprio gesto musical, porque algumas vezes eu decido fazer alguma coisa e eu não consigo. Tecnicamente não consigo, ou sai errado, eu imagino que não sai outro. Então na música tem muito isso da gente tomar decisões e não sair outra coisa. Mas basicamente são os mesmos processos. E aí eles trazem que a manutenção do gesto seria simplesmente a sua repetição, né? Repetição não literal, mas a repetição da ideia. E a mudança pode ser iniciativa, ou seja, eu mudo totalmente o gesto musical, ou ela pode ser responsiva. Tá? Então essa mudança responsiva basicamente não é uma mudança completa, é uma ruptura total. Podemos ser adotivo, então eu parto do gesto de outro músculo e começo a imitá-lo, por exemplo. Aumentativo, então parto do gesto de outro músculo e eu tento expandir o que ele está fazendo. Ou contrastivo, eu estou querendo realmente criar uma vontade. Tá, mas aqui seria um modelo mais simples em relação aos gestos individuais que os músicos fazem. Aí, uma das coisas que me fez questionar alguns desses modelos de decisão, não que eles são errados, obviamente, mas assim, eu senti que faltava alguma coisa, é porque todos eles faltavam uma ideia de interação, certo? Porque a interação, ali a ideia de mudança adotiva, ela é um tipo de interação, certo? Mas isso é uma escolha do gesto ou é uma escolha da interatividade em si? Certo? Aí, alguns artigos que eu estava buscando, eu percebi que muitos deles tratam a interação, o que eu acho interessante, a interação como uma decisão ativa, certo? Eu não decido só o que eu vou tocar, mas se eu vou interagir ou não. Então, na improvisação, como eu disse, a música basicamente se cria a partir da interação, mas se a gente está tocando num grupo muito grande, por exemplo, basicamente eu escolho com quem eu vou interagir naquele momento. Tem até um estudo de 2020 que eles fizeram com a dificuldade de se improvisar em grupos muito grandes. Era um grupo de acho que 20 improvisadores, se não me engano, que eles fizeram estudo. E eles conseguiram mostrar como basicamente o grupo nunca tocava juntos. Era sempre quartetos, trios. Então as pessoas indicavam com quem elas estavam interagindo mais, com quem elas estavam se perdendo mais. Então, ele diz que essa ideia, principalmente em grupos maiores, mas isso também ocorre em grupos menores, é que a gente escolhe ativamente com quem a gente vai interagir. Em um certo grau, isso não é binário. Isso é contínuo. E depois eu vou falar mais um pouco sobre isso. Também nesse estudo, além da ideia de interação, existe a ideia de cooperação. Então a interação aqui eu entendo como quando dois ou mais seres humanos conscientes afetam mútua e conscientemente as relações uns dos outros, eles estão envolvidos em uma interação social. Então basicamente, se a gente começa a tocar junto, a gente se entende que a gente está interagindo, ocorre um evento de interação. Já a cooperação seria o compromisso e a organização das ações individuais para a realização de um objetivo compartilhado. Então a gente pode estar interagindo, mas não necessariamente cooperando. Certo? Eu posso estar interagindo com alguém em improvisação, mas enfim, você quer mudar para outro lugar, eu não entendo isso, a gente não tem um objetivo comum, eu tento ir atrás de você, mas não consigo, porque eu estou querendo um modelo que já estava sendo tocado, a gente está interagindo, mas a gente não está cooperando, porque a gente está com objetivos, vamos dizer, opostos, a gente não tem um objetivo comum. Aí entram algumas questões. Então, refere-se às intenções direcionais do improvisador. Então, a ideia de cooperar é essa. Então, eu quero interagir, certo? A gente cria um ambiente de interação social, só que a gente não tem a mesma ideia, se a gente quer manter a sequência coletiva mudar. Essa ideia de manter a sequência coletiva mudar é o que a gente chama de intenções direcionais. Tá? Que não se baseia no gesto musical próprio, individual, como no modelo anterior, mas sim do resultado final sonoro. Certo? Eu quero a manutenção desse resultado final sonoro, eu quero mudar. Certo?
Então, a grande mudança é essa, não pensar no gesto individual, mas sim no resultado sonoro final. E a partir daí, eu tento propor um processo, modelo do processo de decisão, obviamente é um modelo conceitual, teórico, né? Não é nada convencional, alguma coisa assim. Mas trazendo essa divisão do processo entre julgamentos, decisões e escolhas, assumir a intencionalidade, ou seja, as intenções direcionadas do improvisador na manutenção ou na mudança de uma certa sequência coletiva, como parte do processo de decisão pode acarretar a decisão de cooperar ou não, assumir que a interação entre os improvisadores também é fruto de uma decisão, e assumir que as decisões realizadas ao longo do problema de coordenação, que o Lino comentou, de articulação, de sequências e da consolidação, são diferenciadas daquelas realizadas ao longo de uma sequência coletiva. Eu chamei decisões de alto nível e baixo nível, obviamente não é em hierarquia, mas eu vou explicar o porquê. Agora eu quero ver se vai dar para ele enxergar. Eu não tinha como, essa imagem é muito grande, mas eu vou falando aqui exatamente o que eu pensei. Então, o processo de decisão seria dividido em três, certo? Então, a gente tem o julgamento, que é aquele processo de criação de subjetividade, de uma probabilidade subjetiva sobre alguns aspectos, eu vou falar quais. A decisão, que ainda é um processo interno, que é uma representação interna das alternativas que eu tenho sobre o que eu quero fazer. E, por fim, a escolha, que é o próprio gesto musical. Eu decido alguma coisa e eu tento realizar. O julgamento, eu considero que existem dois tipos de julgamento possíveis, também não são os únicos, mas que eu considero os principais, que o músico faz quando ele se depara com um problema de coordenação, por exemplo, ou mesmo ao longo da improvisação. O primeiro dele é a percepção em relação à estabilidade da sequência, então aqueles conceitos que a gente falou de sequência estável, interessante. Se eu estou gostando do que está sendo tocado, basicamente, né? Se está estável, se está interessante, como é que está, e assim por diante. Então ele faz esse julgamento, né? Ele vai falar, eu acho que não está legal, está divertido, vamos continuar. E um julgamento também sobre as intenções dos outros músicos. Né? Que essa ideia que eu tenho que perceber para criar um objetivo comum e cooperar, eu tenho que tentar entender o que os outros músicos estão querendo naquele momento. É a ideia do turista, ele tentou acabar, não sei se ninguém percebeu que ele queria acabar ou se o pessoal simplesmente ignorou ele, mas não terminaram junto com ele. Então essa ideia de você tentar perceber o que os outros músicos estão tentando fazer, isso é um julgamento também. Aí existem algumas alternativas. Aí o que eu chamo de decisão de alto nível, quando o músico percebe, por exemplo, que há uma instabilidade ou que a sequência está desinteressante, ele quer articular uma nova sequência, por exemplo. Eu chamo isso de decisão de alto nível, entre aspas, porque é uma decisão que pode mudar o plano de improvisação. Depois a gente vai diferenciar para baixo nível e vai ver por quê. Então aqui estão todas aquelas questões de mudança de sequência, o que o músico pode fazer, quais alternativas ele tem. Ele pode mudar o seu próprio gesto musical, ele pode fazer uma mudança responsiva, que eu trago no modelo daqueles outros autores, todos aqueles tipos de mudança. Ou ele pode simplesmente continuar tocando passivamente e falar, bom, não tenho o que fazer, não sei o que fazer agora, vou continuar tocando. Certo? Isso também é uma alternativa que se põe para ele. E ele faz uma decisão também sobre o grau de interação com os outros improvisadores. Vamos dizer que eu quero alterar aquela sequência. Como que eu vou alterar? Será que eu vou interagir mais com outro grupo? Ou será que eu vou tentar imitar outra pessoa? Então a interação também é uma decisão ativa que o músico faz naquele momento. Já o que seria decisões de baixo nível são quando as sequências já estão consolidadas. É aquele momento que você está curtindo, está legal, está rolando, está tudo ótimo. E você tem que fazer pequenos ajustes no seu gesto, pequenas variações para manter esse interesse. Porque manter uma sequência coletiva não é só ficar repetindo o mesmo gesto. Você faz variações, acaba com ideias e por diante. Então são pequenas decisões em relação ao ajuste do seu gesto, como você vai dar continuidade, e também em relação à interação. Em certo momento eu vou interagir mais com tal grupo, ou vou interagir com todo mundo, obviamente isso é uma possibilidade, mas mantendo sempre aquela identidade estética da sequência coletiva. Por isso que eu faço essa diferenciação, mas não existe uma hierarquia interna. E a escolha, né? Como eu disse, existem muitos momentos que a gente decide fazer uma coisa e não consegue, porque sai outra coisa completamente. E essa escolha ela vai influenciar então, o julgamento e assim por diante. Todas as etapas se influenciam mutuamente. Aí eu coloco aqui alguns elementos que eu chamo de elementos externos e elementos internos, que eu também estudei no doutorado, os elementos com a familiaridade entre os músicos. Né? Então, nos estudos do doutorado, eu mostrei que quanto mais familiares os músicos são, mais tendência eles têm a criar mudanças. Então, a gente pode falar um pouco mais sobre esses estudos, não é exatamente o que eu vou mostrar. A carga cognitiva, ou seja, cansaço, a própria técnica instrumental, a familiaridade não entre os músicos, mas com a prática de improvisar, tudo isso influencia como a gente faz essas decisões. Então, basicamente é isso. Eu falei muita coisa em pouco tempo, mas espero que tenha ficado alguma coisa clara. E agora eu queria passar para um dos estudos que eu fiz
que eu parti dessa proposta, desse modelo, eu desenvolvi 3 estudos no meu doutorado para tentar testar, assim, entre aspas, cada parte desse processo. Tem alguma questão? Vocês querem comentar alguma coisa? Depois a gente pode continuar. Eu teria uma pergunta, mas eu acho que eu posso fazer depois. Sim. Beleza. Então, gente, como eu disse, eu parto desse modelo aqui. Eu quis, nesses 3 estudos, o primeiro foi uma performance, foi bem interessante, que eu tive que me virar na pandemia, que era 2021, e meu doutorado, como eu disse, eu parto de metodologia da musicologia empírica, e eu queria fazer estudos empíricos com grupos de improvisação. E no começo eu não estava conseguindo, porque eu não tinha como encontrar os grupos. Então, eu desenvolvi um estudo que foi bem interessante, que foram improvisações virtuais, em que existia um par de músicos, então um mandava direções, era pelo Zoom, então num chat privado, um mandava direções e o músico tinha que reproduzir. Então a ideia foi que eu tive acesso ao texto, né, e aquilo eu considerei como as decisões de músico, certo? Então, deu para fazer análise textual, como que eles trabalhavam essas decisões para coordenação. O segundo é que eu vou falar agora, deixar para comentar no detalhe. O terceiro foi esse que eu comentei da familiaridade, que eu acompanhei por um ano. Um período de anotação livre, eles faziam um tipo de análise para a anotação, que eu vou mostrar para vocês para qualificar os gestos musicais dele em relação às intenções direcionais, que eles queriam manter, que não iam mudar. Aí eu percebi que a familiaridade entre os músicos aumenta a tendência de você ter mais gestos de mudança. Ou seja, quanto mais familiar, mais isso que você toma. Isso é até, de certa forma, intuitivo. Quanto mais familiar você tem com uma prática musical, mais isso você consegue tomar, porque você já está mais familiarizado, você sabe, tem aquele conforto. Agora, o segundo estudo que eu fiz, ele basicamente fala sobre a influência das intenções direcionais, ou seja, essa ideia de tentar manter o lugar, o ambiente sonoro, aquela sequência, no grau de interação. Certo? Então, mostrar como essas decisões entre o que eu quero para a improvisação e com quem eu quero fazer, como elas se influenciam mutuamente. Então, a ideia basicamente era fazer essa análise dessas decisões e como elas se influenciam. Bom, e como que eu fiz isso? Algumas questões que eu coloquei, né? Como ocorre a interação entre músicos em momentos de cooperação e não cooperação. Então, o momento de cooperação é um momento em que os 2 músicos querem manter a mesma sequência, por exemplo, ou quando os 2 músicos querem mudar uma certa sequência em conjunto, então seria cooperação. E não cooperação é quando as intenções direcionais não batem, né? Quando uma pessoa quer manter aquela sequência e a outra quer mudar, né? Quando dá aquela briguinha. De que maneira a decisão sobre a intenção direcional, ou seja, mudar a sequência, influencia o grau de interação do músico, ou seja, quanto que o outro músico me influencia quando eu quero mudar a articulação, quando eu quero articular uma sequência e por diante, e qual a influência das intenções direcionais das escolhas do músico, ou seja, no próprio gesto musical em si. Aí eu levantei algumas hipóteses, é grande, mas a minha primeira hipótese é de momentos de não cooperação, né? Ou seja, quando o músico quer manter e o outro quer mudar, né? Quando não há um objetivo compartilhado, os objetivos são diferentes. A influência do músico que busca mudar a sequência será maior sobre o músico que busca manter. Meu raciocínio para essa hipótese é que quando o músico quer alterar alguma coisa, é um pouco intuitivo que aquele gesto vai ser um pouco mais radical. Porque a gente está acostumado a alguma coisa naquela sequência, tem uma mudança. Então, na minha lógica, basicamente isso vai chamar mais a atenção dos outros músicos e isso vai influenciar o grau de interação. Então, por exemplo, se você está fazendo um gesto que muda, eu percebo isso, logicamente você vai me influenciar mais. Então, eu interagiria mais com você. Então, essa é a primeira hipótese. Momentos de cooperação de mudança, ou seja, quando os 2 músicos querem mudar, podem favorecer o surgimento de uma liderança temporária. O que seria isso? Quando uma música se torna o foco do grupo. Obviamente, aqui foi em grupos, porque era mais fácil de analisar isso, mas eu acredito que isso poderia ser levado para grupos maiores também. A ideia aqui, minha lógica, para elaborar essa hipótese foi similar a essa. Então, quando o músico começa uma mudança, eu posso ouvir aquilo, então, por exemplo, você começou a mudar, eu percebo aqui e falo, beleza, eu também gostaria de alterar para outro lugar de improvisação, então eu vou seguir você. Então, surge uma liderança temporária, aquele músico que propõe a mudança, mesmo que tenha um objetivo compartilhado, aquele músico ele vira uma certa liderança temporária, porque ele puxa essa mudança. Então, basicamente, a lógica aqui dessas 2 hipóteses a terceira hipótese, os músicos frequentemente buscam expressar suas intenções direcionadas de mudança de maneira clara, por meio do gesto musical. Esses gestos tendem a se tornar mais salientes. Eu trago a ideia de saliência acústica do modelo de alguns autores que eu vou mostrar. Ou seja, saliência não é só tocar mais alto, né? Saliência dentro de um contexto sonoro, algumas coisas vão soar mais, né? Nossa atenção é mais virada para isso.
Então isso implica que um gesto musical mais saliente pode aumentar o grau de operação, ou seja, gestos mais salientes eles captam mais a nossa atenção. Eu já vou mostrar mais ou menos como eu fiz. Bom, em relação à metodologia, para tentar testar essas hipóteses, vamos ter 8 músicos, todos com experiência em rotação livre. Eles foram divididos em 4 grupos. O primeiro grupo da flauta, bateria e percussão. O segundo, piano e sax soprano. O terceiro, guitarra e violão. E o quarto, violino e guitarra, uma guitarra bem diferente, né? Cheia de sintetizador, enfim. O professor da UEL, ele montou isso, eu não sabia nem como chamar aquele instrumento. O que guitarra lá nesse sintetizador. Aí depois eu mostro para você. Sim, tá. Oi? Porque não tem guitarra. Oi? Guitar. É um sintetizador em formato de guitarra. Ah, não, mas era uma guitarra mesmo, ficava deitada e tinha um monte de sintetizador que ele montou e juntou, assim, uma coisa que ele criou. Enfim, eu não sei o que é. Bom, mas eles foram escolhidos aqui no Manuel. Aí, preenchendo o questionário, perguntaram porque isso era importante para mim também. Perguntamos quão habituados os músicos estavam encontrados com o outro, que seria uma escala de familiaridade entre os músicos, né, para a gente testar como que essa familiaridade. Óbvio que aqui foi uma análise bem superficial, né? Acho que eles faziam a escala Likert, né, que é aquela escala de 1 a 7. Não dá para tirar muita informação disso, mas pelo menos deu para usar como uma variável para a gente estudar. E teve toda a parte do comitê. Eles foram remunerados, então eles ganharam dinheiro fazendo improvisação livre. Foram. Está gravado, muito legal. Infelizmente, tive financiamento no doutorado, a gente pode, assim, se eu não tivesse tido financiamento, eu não conseguiria fazer isso, porque assim, é um trabalho, juntar esses músicos, carga dura, era 4 horas de gravação, para pagar o estúdio também, que eu queria fazer análise acústica, né? Depois eu vou falar aqui. E para fazer análise acústica, eu preciso das pistas separadas para gravação de boa qualidade. Então, no meu primeiro ano, quando eu não tinha financiamento ainda, as minhas gravações eu H1. Então, eu não conseguia tirar muita coisa dali. Com esse aqui, eu já consegui fazer muita análise. Então, assim, a gente tem que tentar financiamento, porque aí a gente consegue fazer pesquisa boa. É muito difícil, gente, é complicado mesmo. A situação de financiamento de pesquisa no Brasil é difícil, mas tem que acreditar. Se não acreditar também, aí deu. Bom, em relação ao procedimento, cada um deles ficava em cabines separadas, tá? Então, assim, na verdade, o estúdio tinha 2 salas, uma de gravação e aqui, o estúdio mesmo e a sala de gravação, e os músicos ficavam lá. Eles se ouviam por meio, eles se ouviam por fone de ouvido, eles conseguiam se enxergar, porque tinha um aquário, né? E eles recebiam por meio de um vídeo, tá? Então, eu preparei um videozinho, uma intenção direcional que devia ser respeitada ao longo do tempo, manter o lance gradual no total. Então, eles estavam contados, cada um, que não tinha vídeo, e aparecia lá o manter. Então significa que ele tinha que manter aquela textura, certo? Manter o próprio gesto musical, a ideia, com um certo período. Aí dava o mesmo músico, dava a mesma mudança gradual. Então ele tinha que começar a alterar o gesto dele para tentar caminhar e ativar uma sequência, assim por diante. Na 2 minutos era 66 minutos para cada combinação. Então, enquanto o músico recebia um, o outro músico recebia outro, eles não viam, eles não sabiam qual era a intenção direcional, só sabiam a sua própria. 6 condições diferentes, variando por cada intenção direcional para cada música. Vou mostrar um exemplo já. Eles não sabiam as intenções direcionais dos outros, isso que é interessante, porque a gente fez parte de combinação. Então, a gente tem uma impossibilidade de combinação. Eu vou mostrar um exemplo que fica mais fácil. Então, aqui é uma das condições que a gente fez. Então, quando o músico aqui sempre começava com os dois mantendo, vai começar a improvisação, né? Você começar mudando o quê? Esse tipo de improvisação. Então, sempre começava assim. Lembrando, esse músico não tinha acesso ao que o outro músico estava vendo, certo? Ele só tinha acesso. Ele sabia que o outro músico poderia ter uma coisa diferente? Tipo... Sim, ele sabia. Era assim, eu não falei, eles foram percebendo isso ao longo do tempo, né? Isso normalmente estava percebendo. Mas eles nunca sabiam o que queria. Por isso que eu criei várias produções, né? Elas davam uma aleatorizada. Então, por exemplo, aqui o músico, depois de 1 minuto, ele muda para uma mudança gradual, então o outro continua e mantém. Então você vai gerando momentos de cooperação, como aqui, por exemplo, momentos de cooperação, ou, por exemplo, mudança total, os dois músicos tentando mudar, isso também é considerado cooperação, e momentos em que eles não estavam cooperando, por exemplo, mudança gradual e mantém. Um está tentando continuar aquela sequência, o outro está tentando mudar. Então a ideia era ver como que isso ia afetar a interação entre eles. Tá? Acho que tem umas fotos aqui também. Isso é. Então aqui a flautista, ela estava improvisando, você escutava por fone, aqui acho que dá para ver
tem um tablet com, aí tinham cores diferentes para cada atenção, para chamar a atenção deles também, assim por diante. Aqui dá para ver mais ou menos como eles se viram, né? Então tinha um aquário aqui é o violonista e o guitarrista, então você não consegue enxergar o que ele estava tendo, você conseguia ver o outro músico, mas não sabia o que ele estava, que tinha ali para ele naquele momento. Aí, a análise, como eu disse, a ideia das hipóteses era ver como que essas intenções direcionais que a gente fixou elas agora. Então, normalmente, quando você faz um desenho de um estudo dessa forma, você tem duas variáveis, você fixa um, certo? Ou seja, elas são dadas para os músicos, enquanto a outra ela fica variável. Então, depois das improvisações, os músicos iam para a sala, eles recebiam um tablet com esse aplicativo, eles reescutavam a improvisação que eles tinham acabado de fazer, e eles tinham que manipular esse slider, então, para cá, respondendo a seguinte questão: a cada momento da improvisação, quanto o gesto musical do improvisador estava influenciando a sua própria produção musical? Ou seja, quando estava improvisando, o que você estava fazendo, quanto que influenciava? Naquele momento você começa a tocar e você meio que esquece o que o outro está fazendo, porque você presta mais atenção no que você está fazendo e assim por diante. Obviamente, isso não é 100%, ele sempre vai ter uma influência do outro, mas uma vez ela mais alta ou mais baixa, por isso que isso é uma análise contínua. Tá? Os dados que recebiam isso aqui, eles iam de 0 a 1, só que era tudo contínuo, não era discretizado. Então, eles escutavam a improvisação e ficavam mexendo ao longo do tempo. Para isso, qual que é a ideia da minha análise? Então, é colocar esses dados que eu tirava daqui em função das intenções direcionais, dos pares de intenção direcional. Então, a minha ideia era ver como que aquelas intenções direcionais influenciavam esse grau de interação que eu recebia depois. Existem alguns problemas nessa metodologia? Sim, eles estão fazendo isso de memória. Mesmo escutando a improvisação, eles estão fazendo isso de memória e eles podem estar relatando aquilo que eles estão entendendo no momento e desde aquilo que eles sentiram na improvisação. Isso é ressaltado para eles, assim, não tentou fazer como se vocês estivessem reescutando a improvisação pela primeira vez. Tentem lembrar de como vocês sentiram. Obviamente, isso não é 100%, mas não tinha como fazer isso em tempo real, então eu falei só posterior, foi o melhor. Bom, aí tem a ideia de processamento de dados, mas vou mostrar aqui um gráfico que surge após. Então, aqui, esses colírios são as impressões direcionais. Aqui eu vou aqui em 60 segundos. E manter o músculo 2. E aqui seriam os valores desse slide que saiu daquele aplicativo em função do tempo. Então, a gente pode ver. Foi bem variado, assim, como cada músculo se influenciar. Então, aqui a linha preta é o músculo 1 e a linha vermelha é o músculo 2. Então, a gente pode ver alguns momentos. Então, algumas coisas interessantes. Por exemplo, aqui, os dois estão em mudança gradual, só que o músculo 1 sofre pouca influência, né? Aqui seria menos influência, assim, mais influência. Aqui seria neutro, né? O músculo 1 está com pouca influência no músculo 2, enquanto o músculo 2 está sofrendo muita influência no músculo 1. Então é uma liderança temporária. O músculo 1 o músculo 2, na verdade, está influenciando mais. Então existe uma certa liderança temporária. Então esses são os dados que eu tirei desse slide, que eu estava de análise, e aqui também. Então a minha análise foi essa, né? Isso em função disso. Agora, uma coisa que me interessava também era fazer análise acústica. Como eu disse, eu tinha pistas separadas, uma gravação de boa qualidade, e uma das hipóteses que eu levantei foi a ideia da saliência acústica. Eu vou um pouquinho mais alto para dar tempo de conversar. Então, só. A ideia da saliência, que é um gesto mais saliente, que como eu comentei, não é eminência, não é volume, mas esse modelo é bem interessante, a gente pode discutir depois, é um modelo de saliência acústica que foi criado a partir de uma base de dados de um experimento sobre saliência, né? Então você tem uma base de dados que você normaliza, é bem legal já ter calculado esse tipo de saliência. E eu também usei alguns descritores de áudio, como o RMS, que é a intensidade sonora, o mean square, a centralidade espectral, que fala sobre o timbre, na verdade mais sobre o som mais brilhante ou não. Então, mas a gente pode falar dessa questão do timbre. E o a frequência fundamental, que é um algoritmo de estimativa da frequência da balança. Então, eu usei esses escritores de áudio para análise acústica. Aqui eu tenho um exemplo do que surge desse modelo de saliência acústica. Então, basicamente, você joga lá o seu áudio e vai calcular então, o momento de saliência. Então, por exemplo, aqui, o gesto desse músico foi muito saliente. É um modelo que ele é contextual. Tá, gente? Ele vai analisar tudo
Ele é extremamente demorado, porque ele analisa primeiro toda a peça, ele vai passo por passo, frame por frame, porque assim, a gente não tem uma base, a gente precisa de uma base para saber o que é saliente naquela base. Tá? Então ele faz sempre analisar recursivamente isso para descobrir o que é saliente naquele momento ou não. É bem legal esse problema, é interessante. Parece houve um clímax, né? No final. Assim, se você for ver, tem muitas que são assim, né? Tem muitas porque a produção tem dois clichês, ou é o final numa nota forte, todo mundo junto, ou é o final de fade out. Então, ou você vai ver gestos salientes ali, ou você vai ver não queira. É sempre assim, tem esses dois clichês da produção ali. Mas é bem interessante esse modelo, bem legal. Daí tem um vídeo, não sei se vai dar muito tempo, mas eu podia ver só uma partezinha, pelo menos. Eu fiz uma animação. A ideia é, eu criei essa animação, então aqui a gente tem o piano, que o piano estava vendo aqui no saxofone, com a intenção direcional que ele estava vendo naquele momento, e aqui é a análise que eles fizeram, no slide. Tá? Influência, né? Sim, a influência. Que seria algo que era influência, não sei, o saxofone estava influenciando, ou baixo. Né? Aí tem o dois slides que eu acho interessante. Mas basicamente era isso. Assim. E só uma coisa que eu esqueci de comentar, mudança total, por exemplo, ele ficava por um minuto ali. Então a ideia que eu falei para todos os músicos antes é que, ao ver isso, você muda, igual eu percebi que ele fez. Caso uma sequência se estabilize, então aquela sua ideia que você tentou colocar de ritmo, uma nova sequência, você tenta mudar de novo. Então a ideia é que não tivesse estabilidade. Quem tem essa mudança total, sempre vai tentar mudar, ao longo que isso esteja ali aparecendo para ele. Bom, a gente só vai falar bem rapidamente dos resultados, para a gente poder conversar um pouco também. Então, assim, bem rapidamente, a intenção de modificar o curso da improvisação enquanto o outro procura não deu, que é uma situação de não cooperação ali, resulta em gestos musicais mais salientes, não foi aquela análise acústica. Quando o músico tentava mudar e o outro estava manter, o gesto do músico mudava dentro daquele modelo e ele era mais saliente. A saliência acústica também aumenta quando o outro músico estava com a intenção de direcionar a mudança, então, enquanto a própria intenção de manter o curso. E uma coisa interessante que eu encontrei é que quando os dois músicos buscavam uma mudança total, eles estavam cooperando para mudar totalmente, teve uma diminuição da saliência acústica. Aí eu não consegui realmente entender o porquê isso aconteceu. A
minha hipótese é que quando os dois músicos tentavam mudar totalmente, gerava um certo desencontro e eles meio que paravam um pouco para tentar escutar o outro. Então isso podia gerar uma diminuição saliência, mas é só uma hipótese. Foi só um resultado que surgiu, não foi uma coisa que eu esperava. Aí eu realmente só falei, pô, legal, deve ter algum motivo para isso, mas eu não tenho certeza. Aqui eu falo da correlação acústica, foi um tipo de análise que eu fiz em relação a como coordenados os músicos estavam, a partir dos escritores de áudio, mas isso a gente pode falar depois, mas é um parâmetro de correlação que eu encontrei usando os escritores de áudio e houve uma diminuição significativa desses parâmetros de correlação em momentos cooperativos de mudança e não cooperativos. Ou seja, quando os músicos eles estavam tentando mudar conjuntamente, um tentava mudar e o outro manter, normalmente você tinha menos coordenação. Efeito positivo da saliência na influência do controlador sobre o outro, isso é esperado, né? Gestos musicais mais salientes tendem a atrair nossa atenção. Isso realmente ocorreu. Quando um gesto de música era mais saliente, dá para perceber que o grau de interação aumentava. O outro, o músico que era mais saliente, ele influenciava mais o outro. E também eu achei um efeito positivo da familiaridade da influência do improvisador sobre o outro, ou seja, os músicos que eram mais familiarizados entre si, eles tendiam a ter graus de interação maiores, ou seja, eles se deixavam influenciar mais do outro. Em momentos de não cooperação, então momentos que um mantinha e o outro mudava, por exemplo, iniciar uma mudança enquanto o outro músico mantém, diminuir o grau de interação, então tem uma maior dependência, que é aquilo que eu tinha comentado, então seria a minha primeira hipótese, que era a ideia de quando um músico está mantendo, o outro começa a mudar, esse músico que está tentando manter é atraído por aquele outro gesto do outro músico. E quando o outro músico também inicia a mudança, o grau de interação aumenta. Então, basicamente é o seguinte: enquanto eu estava aqui mantendo, tranquilo, estava tudo certo, aí do nada vem o outro, uma porrada, não vou mudando. Aí isso tende a me levar a prestar mais atenção no que o outro músico está fazendo. Aí eu falo assim: não, beleza, vou mudar também, certo? Isso acontecer automaticamente para os dois músicos. Mas então, que apareceu para mim para mudar, eu ainda mantenho esse grau de interação, o outro ainda está me influenciando, porque eu começo a mudança depois dele, ou seja, eu estou meio que indo atrás dele, então ele ainda está me influenciando bastante, mesmo que nós dois a gente está mudando, certo? Como os dois estavam mudando, certo? Ou seja, com essa cooperação de mudança, ou seja, quando um músico está em mudança, o outro também, se não mudança, o grau de interação aumenta dos dois lados, então tem uma menor independência, os dois começam a se escutar mais, vamos dizer assim. E quando o músico passa de manter para uma mudança enquanto o outro músico está em mudança, o grau de interação diminui. Ou seja, quando ele está mantendo e passa a mudança, o grau de interação na verdade está errado. O grau de interação aumenta, que agora eu percebi que está errado. Mas essa ideia que eu estava comentando antes, que eu começo a mudar, eu começo a seguir o outro. Tá? Então aqui eu confundi as hipóteses, os resultados. Aí também eu fiz algumas outras análises, da ideia de relacionalidade, assim por diante, mas basicamente o interessante desse estudo foi mostrar como ocorrem essas relações de liderança no momento de produção livre, como essas situações divergentes elas ocorrem mesmo, né? Como cada um influencia o outro, assim por diante. Aí teria outro estudo também que eu fiz, que era a percepção de coordenação, mas a gente pode falar depois, que acho que seria legal quando a gente conversar. Então, basicamente seria isso, gente. Tem as referências que eu utilizei para quem tiver interesse. Aí a gente vai conversando. Bom, aí, obrigado. Legal. Arthur, levando em consideração que você está falando para uma turma de compositores, em que medida você acha que essa experiência da improvisação livre favorece o compositor? É benéfica para um compositor? Que todos nós deveríamos ter a oportunidade, né? Em que sentido? Eu acho que realmente de criatividade, assim, no sentido que a produção, por exemplo, no meu trabalho de mestrado, foram 4 composições que eu fiz, foram 4 composições que todas partiam de processos de improvisação livre. Então, os autores, os compositores que eu estudei na mestrado, eles têm essa ideia de processos composicionais a partir de processos improvisados. Então, basicamente, essa é a ideia. Então, a partir de improvisações livres, então, por exemplo, a maioria delas eu gravava as improvisações de grupo que a gente tinha no câmera, depois eu pegava esse material e transformava de certa forma. Ou eu transcrevia aquele material e utilizava aquilo como um mote, uma composição, ou tinha outras que eu fiz também que era
criar um take, por exemplo, tem uma delas que eu fiz que vai pegar vários cortes das produções que eu fiz, refazer isso em uma alguma coisa e depois colocar aquilo como um mod para improvisar em cima, sabe? Então, assim, um processo de composição mais quase de cortar fita mesmo, sabe? Mas quase música completa. Então, muito disso abriu minha cabeça, assim, de aquilo simplesmente é material para possíveis composições. Né? Aquilo que você toca, improvisando livremente, pode vir a ser material composicional depois. Assim, não só, então, não pensar em improvisação livre como uma prática musical por si só, porque ela é, obviamente, mas também a gente pode utilizar a improvisação livre como se liberar um pouco assim, de alguns vícios nossos que a gente tem, né? Quando a gente vai escrever, a gente tem padrões que são recorrentes, que algumas vezes a gente está muito travado no dia, a gente quer abrir um pouco, e eu acho que a improvisação livre é um bom meio. Porque isso vale não só para a improvisação livre, mas para a improvisação idiomática também, né? Música popular, para quem acompanha a música popular, que é aquela coisa que chega um momento que você está improvisando e você não sabe mais para onde ir. Né? É bom chegar nesses momentos, que aí você tem que se liberar de todos aqueles seus padrões, aquelas suas coisas, para tentar tirar alguma coisa diferente. A partir disso podem surgir motes, né? Improvisações, ideias, que seja uma textura, seja uma frase, seja alguma coisinha. Eu acho que eu geralmente parto disso, assim, da improvisação para chegar no processo composicional e aí varia. Né? Essa ideia de você tentar transcrever, a ideia de gravar, uma ideia de trabalhar com aquilo depois, fazer quase uma manipulação sonora, enfim, tem várias maneiras de fazer isso. Né? Legal. Uma segunda pergunta que eu teria, com base no que você expôs, os compositores também são levados a todo tempo, nós julgamos o que estamos fazendo, né? E também fazemos escolhas e tomamos decisões e fazemos escolhas. Você em algum momento imaginou uma transcrição desse teu estudo? Não, também para o lado da estruturação de uma peça musical. O grande problema não é um problema, obviamente, é que aqui a gente está falando do processo de decisão em tempo real. O processo de decisão da composição vai com um tempo muito maior, né? Então, acho que para fazer um estudo desse, você teria que acompanhar um compositor, ficar do ladinho dele ali e ficar vendo assim. Pode ser o meu próprio processo também, não precisa ser de outro compositor, poderia fazer uma pesquisa sobre o meu processo de decisão. Mas seria interessante acompanhar todos os passos, né, das decisões, porque o produto final não vai representar as suas primeiras decisões. Assim, pode ser que sim, pode ser que ele sente lá, escreve uma composição e fala, pô, tá ótimo. É difícil acontecer? Pode ser que aconteça. Mas a ideia é acompanhar esse processo de decisão, porque como que a gente está olhando o processo em tempo real, você não consegue alterar aquilo que você acabou de fazer. Então, você fez, viu que deu ruim e volta atrás. Mas você consegue acompanhar isso em tempo real, porque é o jeito que a improvisação se dá. Na composição, você tem que acompanhar todo o processo até o produto final, até chegar na execução da obra. E ver todos esses passos, e por que teve mudança de decisão, por que ele alterou um certo gesto, por que ele alterou uma certa instrumentação, que seja. É um trabalho final, trabalhinho, mas deve ser muito interessante. Eu acredito que já deve existir trabalho assim, eu não conheço assim, realmente, mas eu vou correr atrás. Deve ser bem legal. Mas a ideia que eu teria é realmente acompanhar um processo da composição de uma obra constantemente, desde o primeiro rascunho até o final, e por que existiram aquelas alterações, quais foram os processos de decisão ali envolvidos nesses instrumentos. Eu acho que só o fato da gente saber que nós julgamos, né, escolhemos e decidimos. Né? Você tomar consciência disso, eu acho que já clareia um pouco mais o próprio processo criativo. Não sei, eu vou fazer uma pergunta, mas primeiro eu não sei se você conhece o George Christian. Sim. Ah, tá. Então não preciso falar sobre comprovisação, né? Sim. Ele já está com sua tese? Que eu vou mandar para ele. Ele é meu colega de curso. Eu conheci ele na Combo no passado. Ah, que legal. Ele no meu mestrado falou dessa ideia de comprovisação. Então a gente estava no mesmo espaço naquele tempo que eu estava ali. Ah, tá. Eu era monitora. Ah, legal. Que legal. Mas a minha dúvida é sobre a saliência que você disse que diminui quando os dois improvisadores mudam abruptamente. Aí eu queria saber se isso pode ter um aspecto cognitivo que nossa própria cabeça não pega porque tem muita informação, ou se isso era um dado tirado do sinal acústico.
Não, foi uma coisa tirada do sinal acústico. Todas as análises que eu fiz são análises estatísticas e trouxe resultados. Foi uma coisa que saiu da análise acústica lá que eu fiz, em função das intenções direcionais. Foi uma coisa realmente que eu não consegui ainda, porque foi um resultado a mais. Eu falei, vou testar isso aqui, que não era uma hipótese aqui. Né? Sim. Na verdade, a hipótese que eu tinha levantado era mais para momentos de divergência, né? Não cooperação. Aí quando eu vi esse resultado, eu falei, por que isso? Porque a nossa intuição é pensar que gestos de mudança tendem a aumentar a saliência. Isso aconteceu em momentos de não cooperação. Agora, quando os dois estavam mudando totalmente, teve essa diminuição. Isso eu achei meio estranho. Aí eu tentei criar alguns justificativos, assim, nenhum é algo sólido, não é baseado porque não é uma coisa que eu estava esperando, eu não tinha nenhuma hipótese sobre isso. Eu acho que pode ter uma questão cognitiva de muita informação. A carga cognitiva aumenta demais, a gente tende a, mesmo tirar como instrumento, né? Parar de tocar um pouco, porque a gente ouve uma coisa completamente diferente, porque eu também estou fazendo uma completamente diferente, é muita informação. Sim. Aí minha teoria é que os músicos tiraram a mão, assim, e tendem a tentar escutar um pouco mais do outro, e isso acabou gerando uma diminuição de saliência em comparação ao resto da peça. Mas é algo que eu estava até pensando num jeito de fazer um outro estudo que fosse mais voltado para isso. Enfim, aí dependeria muito de como. Mas é muito legal quando os dados mostram diferentemente do que a gente pensa que vai ser. Sim. Legal, obrigada. Esse modelo é muito interessante, assim, dá para tirar muita coisa dele, dá para pensar muita análise com isso, também. Só demorar para fazer, mas funciona. Eu queria saber, falando a questão dos gestos em si, e esses gestos, eles são todos do ponto de vista musical, você leva em consideração a questão do som, né, o gesto sonoro, ou a questão também dos gestos motores, né, que foram envolvidos, né, corporais, e a outra questão seria, por exemplo, se dentro da sua análise que você está abordando, o estudo do processo das escolhas em termos reais que eles estão fazendo, né? Mas eu vejo que essas escolhas elas também têm uma fundamentação, às vezes, anterior àquele tempo. Se você ver na hora da escolha dos músicos, né? Você fala, todos eles têm uma experiência com improvisação. Né? Se você fez essa investigação, ou então essa entrevista para conhecer um pouquinho deles, assim, no geral, até mesmo compreender os gostos que eles têm, quais tipos de música eles fazem, além da improvisação livre, porque às vezes dentro desse âmbito do vídeo, eu fiquei ouvindo e bom, será que alguém vai fazer uma técnica escondida? Será que alguém vai explorar o seu instrumento além daquela nota fixa que está ali? Sim. Sobre a primeira pergunta, na minha tese eu não trabalhei, eu deixo isso bem claro, porque é algo que já me perguntaram também uma vez. Eu restringi a trabalhar com gestos com a ideia só. Então, eu fiz a análise acústica. O gesto corporal é muito importante, muito vezes. É uma coisa que a gente discute até na implementação da FRN, a gente fala que é um procesador só com o olho fechado. Tem outros que gostam de olhar para o outro quando tem improvisando. Eu gosto de olhar para as pessoas, que é muito importante. Só que eu não me arrisquei a trabalhar com isso, porque você gera mais coisas assim, que realmente influenciam demais. Então, assim, é uma limitação do meu trabalho. Né? Eu não vou conseguir analisar a influência do gesto corporal. Tem um trabalho muito interessante do pessoal, esse mesmo pessoal que eu mencionei, no Americano eles desenvolveram agora um aplicativo para o Max MSP que chama Somax. Ele é um improvisador artificial. Então, você joga uma biblioteca sonora lá, então, por exemplo, eu quero que ele improvise igual ao Proveto. Você joga lá uma biblioteca dele, do Proveto, e fala, isso tudo aí é uma rede neural. Aí vai lá, vai estudar e você joga ele para ele improvisar com você. Ele vai improvisar o estilo do Proveto. E estão usando isso muito em improvisação livre. Então você joga a biblioteca, Backpage, Dragon Park, quem você quiser que improvise. Você joga ele lá, ele vai aprender e você consegue improvisar com ele. Ele tem dois modos: o reativo, que ele vai, a partir do que você tocar, ele vai escutar e vai reagir. E o modo generativo, que ele simplesmente vai ignorar o que você está fazendo e vai só criar uma improvisação dele e você acompanha ele. Aí eles estão fazendo um estudo sobre a diferença em tocar com a IA. E não a diferença assim, é bom ou ruim que está saindo, mas a diferença de você não ter um corpo. Então, fizeram isso recentemente, eu não me lembro exatamente quais foram os resultados que eles tiveram,
Mas eu lembro que eu estava lá na época que eles fizeram, então a ideia era colocar um improvisador junto, mas saía. E depois ela respondeu alguns questionários, assim, em relação a como você se sente não vendo a outra pessoa, não conseguindo ver, né? Você pode ficar olhando no computador, mas você não se mexe, não vai ver os gestos, assim. Então, eles estão fazendo um trabalho desse tipo, assim, que é muito interessante, fazer realmente quão influente é, obviamente que é, né? Mas assim, como que, será que vão existir momentos que a gente vai conseguir trazer essa popularidade para a música eletroacústica, por exemplo, toda essa parte. Então é um trabalho bem interessante, mas o meu trabalho é assim, que eu não queria deixar isso, que é muito trabalho também. Em relação à segunda pergunta, eu achei bem legal o que você falou, porque assim, eram todos conhecidos meus, eu fiz esse trabalho em Londrina, mesmo no doutorado em São Paulo, mas eu fiz em Londrina porque eu já conhecia os músicos, eu já sabia como contar, facilitou muito no processo de contratar os músicos. Então eu sabia que eu tinha experiência, mas eu fiz a mesma coisa que eu fiz com a familiaridade, eu fiz com a experiência de improvisação. Não teve nenhuma mudança em relação aos resultados profissionais da grau de interação em função do tempo de experiência, não teve. Agora, teve um segundo estudo que não deu tempo de falar, eu queria só mostrar, a ideia é um estudo de percepções, tá? Então, isso aqui foi feito com 30 participantes pela internet, com um site específico lá que faz recrutamento de participantes. A ideia é que eles escutavam um trecho de uma improvisação e eles selecionaram esses trechos assim, trecho de manter e manter, quando os dois músicos estavam com alto grau de alteração. Trecho de mudar, quando os músicos estavam com baixo, enfim, vários tipos de trechos. Aí vê como que as pessoas percebiam o grau de coordenação dos músicos em função dessas condições. Aí a gente deu os resultados e qualquer outra metodologia. Tocava o trecho, a pessoa ficava nesse slide para falar, eu achava que eles estavam muito coordenados, eu não achava que eles não estavam coordenados. Só que estava meio estranho os resultados. Aí eu fui olhar, porque assim, era uma aleatória. Então, tocava de um grupo, depois tocava de outro, e concordava com a condição. Eu não isolei a variável do. Aí, eu estava meio estranho os resultados e eu fui olhar como que o duo influenciava esse grau de coordenação. Então, só para explicar essa tabela, isso aqui são os resultados dos modelos estatísticos, né? Então o que a gente está testando como que cada duo tem esse grau de coordenação em relação ao outro. Então, aqui, por exemplo, o duo 2 menos o duo 1, a estimativa é essa. Então, assim, quase não tem diferença. Os valores médios desse duo de grau de coordenação menos esse deu 0,01. Então, praticamente foram julgados igualmente nesse grau de coordenação, independente das condições que eu tinha colocado lá nos trechos. Agora, se você olhar o duo 4, do 4 menos o do 1, dá menos 0,12, ou seja, o do 1 é muito maior. Em média, o do 1 teve 0,12 pontos de grau de coordenação a mais. O do 2 teve 0,13 a mais, o do 3 teve 0,15. Ou seja, tinha algum problema, entre aspas, no do 4, que ele estava sendo avaliado muito pior em relação ao grau de coordenação entre os músicos do que os outros duos. E no final, o do 3 era o duo que mais teve notas boas de grau de coordenação. Aí eu percebi por quê. O do 3 era violão e guitarra, dois instrumentistas que já tocavam há muito tempo, e eles tinham uma vertente muito forte de aparecer elementos idiomáticos na improvisação. Então eram elementos que eram mais comuns às pessoas, porque assim, eu tive que fazer esse experimento recrutando pessoas da internet, era muito difícil conseguir gente aqui no Brasil mesmo para fazer. Eu conheci, eu precisava de bastante material para ter uma representatividade. Então, assim, eu não sabia a experiência real dessas pessoas com improvisação livre, eu sabia que era um músico, não podia colocar essas condições no site, mas com improvisação livre eu não sabia. O do 3 tinha elementos idiomáticos, aparecia muita coisa de samba no meio. Já o do 4 era o do que tinha guitarra sintetizador, que foi onde utilizaram mais técnicas estendidas. Então tem um claro viés da preferência pessoal dos participantes. Eles provavelmente não tinham contato com música contemporânea e acabavam achando mais estranho a relação de você ter uma guitarra sintetizador com um violino fazendo técnica estendida do que um guitarra e violão fazendo elementos mais idiomáticos, que é o que a gente está mais acostumado. Então tem esse viés, por isso eu tive que refazer esse estudo isolando do. Então, sobre o que você falou, não é só a relação dos músicos com a improvisação livre, mas a forma que eles colocam também. Escutar música não tonal, para quem não está acostumado, talvez ele não saiba nem julgar o que é estar coordenado ou não estar coordenado. Quando eu fiz, o pessoal perguntava no próprio chat, eu tive dificuldade porque eu achava que todo mundo estava descoordenado. Porque a nossa visão de coordenação é música é rítmica, né? Então a gente só está coordenado quando a gente está fazendo um ritmo todo mundo junto. Né? Agora, quando você tem uma música que não tem um pulso médio, né, como que é a coordenação?
Aí foi bem legal, assim. Depois eu tentei isolar o tubo, aí eu fiz dessa forma. Eu colocava 2 trechos do mesmo tubo para tocar, aí eles tinham que selecionar. Aí não tinha mais esse viés do tubo. Era o mesmo tubo tocando, só com as condições diferenciadas. Foi essa maneira que eu encontrei para tentar evitar esse viés. Está nos devendo a foto do instrumento, a Ah, guitarra. é verdade. Eu vou achar aqui depois. Estou curiosa. A professora de tecnologia quer saber. Vamos ver, eu acho que dá para. Teve uma vez que eu vi vídeos rápidos, um instrumento que era uma mistura de violão e piano. Era um tabletezinho assim, com várias cordas. O arpégio. É, Muito bom, legal. É que eu não Muito tenho caro o também. tocando, mas dá para ouvir. Então, essa é a guitarra e a guitarra, um sintetizador e o. Por enquanto, mal dá para perceber que é uma guitarra. Eu vi. É uma coisa bem reversiva. Vou colocar um pouquinho mais na frente, eu lembro que no começo ele estava bem tímido, não sei se você está vendo. Bem legal. É através de pedais. Então, não tinha pedais, a gente tinha muita coisa. Estava bem. Tipo síntese modular com a entrada de guitarra, que massa. Ou seja, tem um líder. Esse é um dos resultados que eu achei mais legais. Então, aqui, a ideia é que assim, tudo era contextual. Então, ele estava em manter aqui, ele estava em mudança total. Passando por manter para mudança total, ele ainda mantém essa liderança. Então, enfim, o violino ainda mesmo mudando totalmente, ele ainda estava sendo muito influenciado por ele, porque antes ele estava muito contextual. Se alguém tiver interesse em estudar essas improvisações, está tudo disponível na internet mesmo. Não está no YouTube não, mas está na base de dados do meu doutorado. Dá para entrar lá e eu passo o link aí vocês entram, tem todos esses vídeos, todas essas animações. Um software que você utilizou para análise da sapiência. É um software livre? É um código MATLAB. Esse é o código MATLAB é pago.
Mas eu posso mandar esse problema se você quiser. E o problema do baixar ele é pago porque ele demorar também. Então, assim, trata peças curtas, se você tem uma peça de 2 minutos, aí é rapidinho para ele analisar. Eu acho que uma conversação de 2 minutos ele demora um dia para analisar essa lista. Mas eu posso mandar, o código é só. Literalmente você conseguir acesso ao MATLAB e colar aquele código e colocar a pasta que vai dar os áudios, ele roda para você, vai gerar um CSV com os segundos e a bola normalizada que quiser essa lista. Então, assim, mais difícil de usar, é só decorado e tem que ter uma MATLAB. Bom, pessoal, por causa da hora, a gente precisa encerrar. A sala vai ser usada para outra aula. Queria agradecer muito a presença do Arthur. Que trabalho interessante. Parabéns. Muito obrigado. Obrigado.